Bom dia, queridos. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por mais um dia, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E hoje eu quero meditar com vocês na lição 5. Nós estamos preparando aí a Escola dos Discípulos, baseado no livro do apóstolo Petrizzi e da apóstola Valéria. E temos certeza que Deus vai te ajudar, vai te abençoar. Nós somos aí da Visão Celular do Modelo dos 12, estamos debaixo da cobertura do apóstolo Sóstenes, juntamente aí com vários irmãos abençoados da parte de Deus, apóstolo Albano, apóstolo Gerson, enfim, muitos homens aí de Deus que têm sido bastante usados, o pastor Giovanni, muitos homens aí abençoados por Deus. E eu quero meditar com você nessa manhã sobre a lição 5 do módulo 1, que tem como título Espírito Santo, nosso ajudador. A introdução começa assim, olha: a partir da entrega da sua vida a Jesus, você passou a ser propriedade exclusiva de Deus e recebeu o direito de declarar que o rei Davi declarou, mesmo que o rei Davi declarou no Salmo 63:1, que diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Então, a partir do Espírito Santo, você agora passa a ser propriedade exclusiva de Deus, e Deus também passa a ser o teu Deus. Agora Ele é o seu Deus e você é dele. Por isso a Bíblia afirma que o seu corpo é morada do templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16 vai falar sobre isso. Sendo você o templo do Espírito Santo, é muito importante estudar e aprender nas Escrituras acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo em nós. A partir desse estudo, você passará a ter um relacionamento ainda mais profundo com o nosso Consolador. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa com todos os atributos de Deus. Ele não é uma coisa. Ele também não é apenas uma força ativa ou uma energia, mas ele é uma pessoa. No Novo Testamento ele é chamado de Paracleto. João 14:16 e 26, 15, 26 e 16, 7. Esta palavra grega é muito rica e não existe uma palavra em português que possa traduzi-la adequadamente. Ao dizer que o Espírito Santo é o outro Paracleto, João 14,16, Jesus explica que o Espírito daria continuidade ao seu ministério. O termo Paracleto é traduzido por Consolador, no sentido de fortalecedor, conselheiro, auxiliador, sustentador, advogado, aliado, enfim, o Espírito Santo é tudo isso. Ao se referir ao Espírito, o apóstolo João usou o pronome masculino, ekeinos, ele. Esse pronome somente se utiliza para pessoas na gramática grega. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, o pronome então seria ekeino, um pronome neutro. O apóstolo João quis registrar em seu evangelho que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma coisa ou uma força. Sendo uma pessoa, aprendemos na Escritura que o Espírito Santo ouve, fala, testifica, convence, glorifica Cristo, guia, dirige, ensina, ordena, proíbe, deseja, dá capacidade para falar, dá ajuda e intercede pelos cristãos. E também pode se mentir para ele. Ele pode ser ofendido. Só a respeito de uma pessoa podem ser ditas estas coisas. Então, o Espírito Santo realmente é uma pessoa, não é apenas uma força, não é apenas uma energia, mas ele é uma pessoa. A obra do Espírito Santo em nós. Convencer o homem do pecado, de acordo com João 16, 8, 11, é o próprio Espírito que age no íntimo da pessoa, fazendo reconhecer-se pecadora e carente de perdão e salvação. Assim, nossa parte é compartilhar a mensagem do Evangelho, converter o pecador, é obra do Espírito Santo. Então, nós não temos o poder de fazer uma pessoa se converter, mas nós podemos pregar a palavra e o Espírito Santo vai convencer a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, tá? Agora, a ação de se converter, aí é a pessoa que precisa fazer isso, tá? Converter o pecador, então, é obra do Espírito Santo. Por isso, Jesus explica a Nicodemos que para ser salvo, o homem precisa nascer do Espírito. João 3,5. Então, uma das obras do Espírito Santo, guiar o Filho de Deus. Conforme João 16,13 e Romanos 8,14, o Espírito tem como finalidade guiar o povo de Deus na verdade. Então, o Espírito Santo de Deus vai estar sempre nos guiando dentro da verdade de Deus. Uma outra obra do Espírito é ensinar os discípulos de Cristo. De acordo com João 14,16, a atribuição também do Espírito Santo é nos ensinar e fazer lembrar
dos ensinos de Jesus. Então o Espírito Santo vai fazer a gente se lembrar daquilo que Jesus falou na sua palavra. Agora, claro que para ele nos lembrar, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estudar a palavra e ouvir o mandamento que diz: examinar a Sagrada Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. Mais uma obra do Espírito Santo: conceder poder para testemunhar do Evangelho. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus afirmou que o Espírito Santo nos capacitará a testemunhar dele. Então o Espírito Santo, ele vai nos dar poder para falar dele, e para falar de Jesus, e para falar de Deus, e para falar da obra, e para falar ao pecador. Dirigir a igreja é uma outra obra do Espírito Santo. Em Atos 13:2, temos um exemplo de como o Espírito Santo age na condução da igreja de Cristo. Então é o Espírito Santo que conduz a igreja, que trabalha na igreja, que age na igreja. Ainda que muitos às vezes não acreditam na ação e no mover do Espírito dessa forma, mas é assim que acontece. O Espírito Santo de Deus é que conduz a igreja. Mais uma obra: capacitar os crentes com os dons. Em 1 Coríntios 12:7-11, o apóstolo Paulo ensina que o Espírito concede dons para que os crentes edifiquem uns aos outros. Então a igreja ela é um corpo, e a igreja precisa se manifestar na terra de forma espiritual. Então o Espírito Santo de Deus é que manifesta esses dons na igreja, e a Bíblia diz que ele distribui a cada um conforme ele quer. Nossa atitude em relação ao Espírito Santo. A Bíblia contém diversas instruções de como devemos agir para com o Espírito Santo. Vamos relacionar primeiramente as atitudes que não devemos ter. Atos 7:5-1 diz que nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Então muitas pessoas têm resistido ao Espírito Santo. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Pelo contrário, nós temos que se entregar. 1 Tessalonicenses 5:19 diz que nós não devemos apagar o Espírito. Então nós podemos apagar o Espírito. Como é que a gente pode fazer isso? Não acreditando no agir e no mover dele nas nossas vidas. Atos 5:3 diz que nós não devemos mentir ao Espírito Santo. A Bíblia fala sobre Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo. Às vezes você está falando com um crente, com um pastor, e você mente para o pastor. Você acha que mentindo para o pastor é só para a pessoa que está mentindo, mas você está tentando mentir para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já revelou, já mostrou. E a partir dali, então, começa a vir, Deus começa a trabalhar e cobrar aquilo da pessoa porque ela está mentindo para o Espírito Santo. Efésios 4:30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E como é que nós vamos entristecer o Espírito Santo de Deus? Muitas vezes cometendo coisas ilícitas, coisas erradas, coisa contrária ao princípio. Vejamos agora o que precisamos fazer em relação ao Espírito. Efésios 5:18 diz que nós devemos nos encher do Espírito. Então o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, então ele tem uma presença. E a Bíblia diz que nós devemos nos encher dessa presença. Gálatas 5:16 diz que nós precisamos viver em Espírito. Não é apenas receber o Espírito em alguns momentos, mas nós devemos viver no Espírito. Todo momento da nossa vida. Romanos 8:14 diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é algo que você pega, o seu controle passa para ele. Enquanto você estiver no controle da tua vida, você vai fazer um monte de coisas contrárias ao princípio e, consequentemente, você vai ter problema com isso. Mas quando você se entrega ao mover do Espírito, você passa a ser guiado pelo Espírito. E a Bíblia fala que todos que aceitaram a Jesus são filhos de Deus. Porém, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos maduros de Deus. E Deus quer isso para a tua vida, Deus quer para a minha vida, Deus quer para a vida da igreja, que nós sejamos maduros, ruios de Deus. Gálatas 5:22-23 diz que nós devemos deixar o Espírito produzir fruto em nós. O Espírito Santo de Deus quer produzir os frutos, e nós precisamos permitir isso. Como? Renunciando o pecado e aceitando a palavra de Deus. Quarto aqui, os dons do Espírito Santo. Antes de falarmos dos dons, precisamos falar do dom do Espírito Santo. O dom é o batismo com o Espírito Santo, a que temos direito, a partir da nossa salvação. Em Atos 2:38, a Bíblia anuncia este dom. Arrependam-se e cada um de vocês ou de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro aliançado com Deus tem o dom do Espírito Santo. Paulo afirmou que se uma pessoa não tem este dom, é sinal que essa pessoa não pertence a Deus. Então, como é que eu sei que eu pertenço a Cristo? Porque eu tenho o Espírito Santo. Como é que você sabe que nós seremos conhecidos como seguidores de Cristo, como aqueles que amam a Jesus, aqueles que são discípulos de Cristo? A Bíblia diz, aquele que não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem para dentro de nós como um selo,
para nos garantir, para fazer com que nós sejamos reconhecidos no reino espiritual, no reino terreno, tá? Como alguém que pertence a Deus. Nos últimos dias, a Bíblia fala que vai ter o sinal da besta. O sinal que vai ser colocado na testa, na fronte, ou então na mão, na palma, na mão. E então, olha só que coisa engraçada. Os dos anticristo, do diabo, estão sendo marcados. Tá? Mas nós que somos de Deus, nós também já fomos marcados. E essa marcação é a presença do Espírito Santo. Então, como é que Deus vai reconhecer quem é dele e quem não é? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a maneira que Deus vai reconhecer dentro de nós se nós somos dele ou não. Tá? Então é muito importante nós entendermos sobre o dom do Espírito Santo. Então todo cristão verdadeiro e aliançado com Deus tem o dom do Espírito Santo. Com relação aos dons do Espírito, são ferramentas espirituais que o Senhor concede aos crentes para que eles possam ser edificados e edificar a igreja. Então, uma vez que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, então ele começa a agir nos dons. A Bíblia diz que os dons pertencem a ele, e a ele distribui a cada um conforme ele quer. Por isso que é muito comum, às vezes, você vai ver um pastor sendo usado como um profeta, sendo usado como um mestre. Por quê? Porque Deus, através do Espírito Santo, ele distribui os dons para cada pessoa. Entendeu? Então, os dons não pertencem a nós, os dons pertencem a Deus, e é distribuído por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Ok? Então, com relação ao dom do Espírito Santo, são ferramentas espirituais que o Senhor concede aos crentes para que eles possam ser edificados e edificar a igreja. Todos os dons têm este propósito. Efésios 4, 12 a 14, confirma que o apóstolo descreve como os propósitos dos dons que o Senhor concedeu à igreja. Significa que Deus entregou os dons com um propósito. E o propósito é para edificar a igreja, para gerar maturidade e crescimento para a igreja. O Novo Testamento refere-se a mais de 2 dezenas de dons espirituais. Dentre todos, o apóstolo Paulo escreveu que o principal dom é o amor, em 1 Coríntios 13, falado em muitos versos, poemas e músicas, né? Fala sobre Coríntios 13, que fala que o maior dom que nós temos é o amor. A falta deste dom torna qualquer outro sem eficácia. Os principais textos do Novo Testamento que alistam os dons são estes: 1 Coríntios 12, 27 a 31, Romanos 12, 4 a 8 e Efésios 4, 8 a 11. Então, o primeiro dom que nós devemos exercer e buscar é o dom do amor. E baseado no dom do amor que é distribuído pelo Espírito Santo, a partir dali nós podemos ser usados por Deus em todos os outros dons. Seja dons ministeriais, seja dons que agem na área sobrenatural, né? Dons de ministério, dons de cura, de libertação, de revelação, de profecia, enfim, todos esses dons, tá? Ele tem que estar nessa base, o dom do amor. Se nós não tivermos o maior dom, que é o amor, esses outros dons simplesmente perdem a eficácia. Quinto ponto aqui, devemos ser sempre cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5,18 temos o seguinte mandamento: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Em outra tradução diz: não vos embriaguei com vinho, aonde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus não fica contendendo, não fica brigando por aí. Então já deixa bem claro que se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu não tenho razão nem motivo para andar por aí criando contenda. Agora, quem está embriagado de vinho, de vaidade, de engano, aí fica brigando, fica arrumando confusão, arrumando contenda por aí. Tá? A Bíblia diz: permita-se ser cheio do Espírito Santo, para você não viver em contenda, para você não viver em brigas, em desavença, para você viver totalmente sendo usado por Deus para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, para ganhar as vidas. Ok? Então, note que o Espírito Santo é um agente, ou seja, é ele que nos enche. Porém, isso depende de você deixar. Sempre a decisão será nossa, em todos os momentos. Outro detalhe desse texto é que, no original grego, o verbo encher é conjugado num tempo que pressupõe uma ação contínua. Então, é encher, 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 encher continuamente. Não é encher, né, como a gente faz com o nosso carro. A gente vai lá no posto, enche o tanque de gasolina, sai andando e aí acaba com a gasolina. A gente tem que voltar no posto.
Se a gente não voltar no posto, a gente vai ficar parado no meio da rua sem gasolina. Então, encher do Espírito Santo de Deus é uma ação contínua. Nós temos que estar sempre cheios, sempre buscando, sempre transbordando, sempre, né? A verdade é essa, quanto mais você enche, você transborda. E quando você transborda, você atinge as pessoas que estão ao seu lado. A ação e o mover do Espírito Santo de Deus, quando nós nos enchemos dele continuamente, as pessoas que estão ao nosso lado, elas começam a receber parte dessa bênção. É mais ou menos o que Jesus falou para aquela mulher cananeia, quando ele disse, mulher, não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E a mulher chega e diz, mestre, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do vosso Senhor. Então, quer dizer, ela entendeu que ela estando ao lado de Jesus, alguma coisa ela receberia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, as pessoas que se aproximam de nós, de alguma forma, elas são abençoadas. Elas recebem algo, porque o Espírito se transborda, o Espírito derrama, né? E aí aquela pessoa também é alcançada pela graça e pela bênção e pela ação de Deus. Amém, Jesus? Então o verbo é conjugado num tempo que se pressupõe uma ação contínua, ou seja, na língua original da Escritura está claro que você precisa ser sempre cheio do Espírito Santo, todo dia, ao acordar, ao deitar, todo dia, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Não dá para viver neste mundo, querido, sem estar cheio do Espírito Santo. A tentação, as lutas, as dificuldades são tão grandes, se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você não aguenta. É por isso que está havendo muito suicídio por aí. As pessoas estão se matando, sabe por quê? Porque elas não conseguem acharem resposta para suas dúvidas, para suas perguntas, para suas dificuldades, para suas lutas. E elas acham que dando fim à sua vida vai resolver o problema. Tá? Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus pode enfrentar essas dificuldades da vida, essas lutas da vida e sair assim, ilesa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que vai dar força para ela vencer todas essas crises. Um exemplo disso está em Atos 4:31, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham sido cheios no Pentecoste. Em Atos 2, você também precisará renovar do Espírito Santo diariamente. Então nós temos que estar sempre buscando essa presença, buscando o Espírito Santo. Precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Nessa lição, você aprendeu que o Espírito Santo, um resumo agora para você, tá? É uma pessoa e não uma força. Muitos dizem, tem até uma seita que diz que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, é apenas uma força ativa. Não acredite nisso, querido. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Por quê? Porque ele geme, porque ele chora, porque ele se alegra, porque ele se entristece. Só uma pessoa tem esse tipo de comportamento. Tá? Então não acredita, ele é uma pessoa. Aprendemos também nessa lição que você é o templo do Espírito. Então, nós somos o templo do Espírito. Ele quer habitar em você, ele quer entrar em você, ele quer morar em você, ele quer agir em você. A obra do Espírito Santo, aprendemos que ela é tremenda e ele nos convence, ele nos guia, ele nos ensina e ele nos capacita. São ações do Espírito Santo em nossa vida. Aprendemos que não devemos resistir, não devemos mentir e não devemos apagar o Espírito em nossas vidas. Pelo contrário, nós devemos ser guiados por ele continuamente. Então, ative esse poder que é o Espírito Santo na sua vida. Que o Espírito Santo, aprendemos também que o Espírito Santo concede dons, né, aos discípulos de Jesus para serem usados na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. E o maior dom é o amor. E sobre esse dom, Deus, através do Espírito, traz todos os outros, que é para ajudar a igreja a crescer, que é para ajudar a igreja a se relacionar, que é para ajudar a igreja a mudar de vida, tá? E ser ampliada a cada dia. E ser curada, porque a igreja precisa cada dia ser curada. E é uma ação do Espírito Santo através dos dons que ele nos entrega. Aprendemos também que cada um deve buscar se encher do Espírito Santo. E isso depende do nosso desejo e esse depende da nossa busca. Eu quero dizer para você o seguinte, o quanto você tem do Espírito Santo está ligado ao quanto você busca ele. Deus, eu até ministrei ontem sobre nós buscarmos ao Senhor. Nós buscamos ao Senhor. Quando eu falo buscar o Senhor, eu estou dizendo buscar o Espírito Santo, estou dizendo buscar a Jesus, estou dizendo buscar o reino, que é o princípio estabelecido por Deus. Então, tudo isso depende de nós. Deus não pode fazer algo para mim e para você que nós devemos fazer. Então, fica para você essa lição nessa manhã,
que você se encha do Espírito Santo, que você busque mais a Deus e que você cresça cada dia na presença do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Estamos estudando aqui essa lição maravilhosa, que é a Escola de Discípulo, do Paulo e Valéria Petrizzi, apóstolo Paulo e Valéria Petrizzi. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém?